Olá, meus amigos, aqui é o Arthur de novo do canal ABGraph. Hoje eu vou trazer para vocês aqui uma dica de Blender que vai deixar suas renderizações muito mais realistas e legais, que é o recurso chamado Motion Blur, né? Vou mostrar para vocês aqui dois vídeos lado a lado, é a mesma cena, ok? A cena do lado esquerdo está sem o recurso Motion Blur e a cena do lado direito está aí com o recurso de Motion Blur, certo? Se vocês repararem bem, o recurso está fazendo uma espécie de um borrado nas partículas ali, né? Eu fiz um sisteminha de partículas e isso é legal porque os olhos da gente e as câmeras fotográficas, as filmadoras, todas elas trabalham com esse conceito aí, de certa forma, de Motion Blur. E esse recurso deixa muito mais realista e o movimento fica mais fluido, tá certo? Sem contar que tem alguns efeitos que se você não utilizar, você não vai conseguir. Por exemplo, uma hélice girando, se você quiser aquele borrado da hélice, a roda girando, alguma coisa assim, sem usar o Motion Blur você não consegue, porque fica muito nítido, né, as imagens geradas por computador. Então o Motion Blur é um efeito para suavizar isso daí e deixar muito mais realista, ok? Vamos lá para o Blender. Essa daqui é a cena que eu tinha mostrado para vocês. Eu vou mostrar o efeito nela e depois a gente vai fazer aqui um rapidinho, ok? Bom, então aqui é só um sistema de partículas, não tem muito o que dizer sobre ele, né? Vou só dar um zoom um pouquinho mais para vocês terem a noção. Se eu der aqui um F12, está ativado, na verdade está desativado o meu Motion Blur, né? Para existir Motion Blur tem que ter movimento, tá certo? Então, as suas partículas, no caso, as minhas partículas, aqui eu vou dar um Shift Z, vou dar um Alt A para vocês verem. Acho que não vai dar certo porque é muito pesado, né? Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar aqui o Shift Z, que é o do render, né? Mas vou dar um Alt A aqui, acho que dá para enxergar as partículas caindo, né? Vamos ver se eu colocar em Material. Aí, fica um pouquinho melhor. Então, vocês estão vendo as partículas caindo, tem bastante movimento. Isso é essencial para o Motion Blur, porque ele verifica a posição dos seus objetos em relação aos frames anteriores e posteriores para gerar o efeito. Então, beleza. O que a gente tem que fazer agora? Aqui na seção do render, você vai ver que tem uma parte, descendo um pouco aqui, chamada Motion Blur. Normalmente ela fica até assim, recolhida, né? Então, do jeito que está aqui, está desativado o Motion Blur. Você der F12, você vai ver as partículas ali, que são os quadradinhos, perfeitamente nítidos, né? Mas não é o que a gente quer ver aquele efeito do rastro lá. Se eu clicar aqui em Motion Blur e der uma ativação, vou renderizar novamente. Veja que agora, aí, ó, já está o Motion Blur ativo, né? Minhas partículas já estão sendo aí modificadas no render para mostrar meio que o rastro delas, a trilha que elas estão fazendo. Isso aqui é super legal para fazer faíscas, né? Igual eu falei também, um efeito da roda girando, a hélice do helicóptero, do avião. Enfim, quase tudo no mundo real tem Motion Blur. Só que eu posso controlar quanto de efeito eu vou ter. Isso é super legal. Se eu vier aqui e der um clique nesse ícone para expandir, eu posso falar quanto tempo meu shutter, que é o obturador, vai ficar aberto, né? O shutter é assim, quando você vai capturar um quadro de vídeo, ele fica um tempinho aberto, captura o que está ali na frente dele e fecha. Quanto mais tempo o shutter ficar aberto, mais borrada a imagem fica, né? Quanto menos tempo, mais assim nítida, né? Mais crisp, que eles chamam em inglês, fica a sua imagem, né? Então, por padrão aqui, o shutter vai de 0 a 2, tá certo? Se você clicar e arrastar aqui, 0,1 é o mínimo do efeito, ó. Praticamente fica nítido, você não vai notar tanto, né? Eu vou colocar agora um meio, mais ou menos, já começa a aparecer, só que não fica tão forte, né? E aí você vai colocando.
o efeito, quanto você quiser. Aqui, por padrão, só vai até 2, mas se você quiser, você pode dar um exagerado, um extrapolado. Eu vou pôr aqui 10, por exemplo. Vocês vão ver que ele vai extrapolar o efeito, aí vai surgir todos os rastros lá, né? Isso depende da quantidade de samples que você tem também, para ficar melhorzinho, ok? Quanto mais samples... até um detalhe, tem que colocar no render cycles aqui, tá certo? Eu nem falei porque a gente só usa os cycles aqui no canal, então é importante isso daí, beleza? Então o Motion Blur é isso daí, gente. Vou colocar um 20 aqui, vocês vão ver que vai dar mais efeito ainda. Aí. Então você consegue criar efeitos legais aí, beleza? Eu vou criar aqui, vou abrir um Blender novo. Eu vou criar rapidinho com vocês um efeito desse, ok? Troca o render para Cycles aqui. E só ativar o meu Screencast para mostrar aqui. Como vocês viram, não tem muito segredo, é só ativar lá o Motion Blur no render, né? Mas eu vou fazer aqui uma animaçãozinha. Vou criar um plane, Shift A, plane. Jogar esse plane um pouquinho aqui para baixo, para servir como de piso. Vou escalar ele com S aqui um pouquinho mais. Beleza. E agora eu vou animar esse cubo. Mas vamos dar uma cor para ele aqui. Vou dar uns nodes, né? Vou colocar um cubo aí, sei lá, azul. Né? Se eu dar um Shift Z agora, já vou ver meu cubo azul ali, tá vendo? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse mesmo cubo aí e vou animar ele. Aqui é a timeline frame 0. Eu vou dar um I para inserir uma chave de animação. Location, que é a localização dele, a posição. Vou mexer até o frame 10 aqui. E vou mover meu cubo um pouco para cima agora. Vou dar outro I para inserir a chave de animação. E aí, beleza. Só de fazer isso aqui, vocês já vão ver o efeito. Se eu colocar no frame 0, não tem efeito, porque não existe animação. E no 10 também. Mas se eu colocar no meio aqui, eu vou ver o efeito. Se eu der F12 agora, não vai sair nada, porque o meu Motion Blur está desativado, né? Por padrão, ele vem desativado. É importante falar que ele gasta um pouquinho mais de tempo no render. Não é muita coisa. Nos renders mais antigos, lá no 3D Max, por exemplo, tinha um render chamado Multipass, que era para fazer o Motion Blur. Dava o efeito bonitinho, mas demorava pra caramba, porque ele tipo renderizava um monte de vezes a mesma coisa. Aqui isso daí é mais rápido. Eu vou colocar aqui então o efeito pra gente ver. Uma outra coisa, vou diminuir um pouquinho meus samples também, que está muito alto para o tutorial. Beleza, então eu coloquei aqui, está com 37, e vou lá na minha seção de Motion Blur e vou ativar, sem mexer em nada. F12, aí o efeito. Instantaneamente já tem efeito. O que eu gosto dos Cycles é isso, ele é muito rápido para você ter efeitos que em outros renders como o Mental Ray você tinha que configurar um punhado de coisas. Aqui é muito mais rápido, né? Com alguns poucos cliques aí, configurações, você tem um efeito desse. Novamente, se você aumentar aqui a seção, você consegue definir a velocidade do shutter, estava em 1, em meio, né? Por padrão, se eu der 2, vocês vão ver que vai borrar bem mais aí, ó. Então, um cuidado tem que ter, não pôr demais, tá, gente? Porque se colocar demais, fica exagerada e perde o sentido. E aí a sua modelagem toda também se perde, fica tudo borrado. Não é isso que a gente quer. A gente quer ser sutil. Então, o meio que ele vem por padrão é um efeito razoavelmente sutil, né? Dá o efeito, mas você ainda enxerga aqui as edges do seu objeto, tudo não se perde tanto. E você tem que experimentar isso aqui e fazer testes, tá? Não existe um valor 100% padrão aí para tudo. Então é isso aí, gente. Fica aí essa dica. Quem gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like aí embaixo, né? O joinha, sinalzinho de joinha aí, um botãozinho. Quando vocês dão o like, o vídeo alcança mais pessoas e aí a gente pode fazer o canal crescer mais rápido. Também não esquece de se inscrever no canal, né? Aí tá aparecendo também na tela para vocês. E aí a gente consegue fazer o nosso canal crescer mais rápido e trazer mais tutoriais para todos. Grande abraço!